respeito do Pai, do Abba Pai. Abba Pai. No último domingo eu falei da parábola do filho pródigo, e hoje eu vou falar novamente. Só que quando eu falei no último domingo, eu falei do ponto de vista do irmão do filho pródigo. Hoje eu vou falar do ponto de vista do filho pródigo e também do pai do filho pródigo. E a palavra do Senhor nos mostra, em João capítulo 10, verso 30, eu vou precisar que os irmãos sejam rápidos para projetar. Em João capítulo 10, verso 30, lá diz algo. Olha o que diz as Escrituras. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo que Ele e o Pai é um só, é uma coisa só. O que quer dizer isso, pastor? Que quando você olhar para Jesus, você vai ver quem? O Pai. O Pai. Então, tudo que tem a ver com Jesus tem a ver com o nosso Pai. Tudo que nós vemos na vida de Jesus acontecendo, nós sabemos então que o Pai age da mesma maneira. Olha esse verso. João capítulo 14, verso 10. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, amém? João 14, 10 e 11. Olha o que diz. João 14, 10 e 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja, Jesus está afirmando novamente aqui. Vocês estão comigo, gente? Pam, pararara. Glória a Deus. Jesus está afirmando novamente que Ele e o Pai são um. E agora Ele está contando algo novo para nós. Que as obras que Ele realiza, é o Pai que realiza através dEle. Isso quer dizer algo também para nós. Que obras são essas que o Senhor Jesus realizou enquanto estava aqui na terra? Ele curou os enfermos? Sim? Quem realizou essa obra? O Pai. O Pai. Ele libertou os cativos? Quem realizou essa obra? O Pai. Ele multiplicou pão e peixe? Quem realizou essa obra? O Pai. Ele libertou uma menina que estava debaixo de possessão demoníaca? Sim. Quem fez isso? O dedo do Pai, diz as Escrituras, né? Então você percebe que quando Jesus se manifesta, na verdade Ele veio para manifestar e apresentar alguém para mim e para você. Quem que Ele veio apresentar? Isso é uma coisa interessante. Porque se você for para o Antigo Testamento, você não vai ver um judeu ou um hebreu, que era a nação de Deus, chamando Deus de Pai. Sempre vai chamá-lo de Deus, Senhor, Jeová Jirê, Jeová Rafá. Jeová Jirê significa Deus que provê, Jeová Rafá significa Deus que cura. Então, o relacionamento do Antigo Testamento com Deus é o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o juiz, o relacionamento com aquele Deus que na cabeça de muitos, quando eu erro, Ele vai me punir. Quando eu acerto, Ele me aceita. Então, esse era o relacionamento do judeu, né? Com relação a Deus. O olhar que eles tinham de Deus era esse. Mas Jesus vem agora, e Jesus é o Filho, e Ele vem para revelar o Pai. E a maneira que Ele faz isso é dizendo para nós o quê? O que vocês veem eu fazendo, o Pai é do mesmo jeito. O que vocês veem eu agindo, o Pai também age do mesmo jeito. Então, quando Jesus curava um enfermo, o que Ele estava querendo dizer para mim e para você? Que Deus, o Pai, quer curar você também. Deus, o Pai, se importa e se interessa em curar o seu corpo físico. Quando nós vimos então o Senhor Jesus libertando cativos, pessoas endemoniadas, nós percebemos então que o nosso Pai Celestial, Ele quer que os seus filhos sejam libertos de toda prisão, libertos de toda condenação, de todo cativeiro. Quando nós vemos Jesus provendo comida para mais de 5.000 pessoas, nós vemos então que o Pai, o seu Pai, o meu Pai, Ele tem um interesse. Qual que é o interesse? De prover na sua vida. Então você percebe que a imagem de Jesus, na verdade, é a imagem do Pai. E esta é a imagem que Ele quer que você tenha de quem? De Deus. Agora, você tem que ter uma opinião a respeito de Deus. Você não pode chegar diante de Deus sem ter uma opinião a respeito dele.
Qual que é a opinião que você tem de Deus? Talvez a opinião que você tem de Deus é do seu pai ou da sua mãe, dizendo para você, olha, papai do céu não gosta do que você faz. Papai do céu não gosta desse comportamento. Talvez a opinião que você tem de Deus é de um velhinho sentado no trono, esperando você errar para mandar um raio na sua cabeça e acabar com a sua vida. Talvez a opinião que você tem de Deus é de um Deus distante, longínquo. E quando você vai orar, então, você vai falar o quê? Ó Deus dos céus, mais longínquos dessa terra. Deus que está lá no mais longe. Então, Deus para você está muito longe. Talvez a opinião que você tem de Deus é de um Deus distante, frio. Aonde você está apenas replicando, talvez, não te afirmo isso, mas talvez, a imagem do seu próprio pai. Do seu pai aqui na terra. E esse é um problema. Porque se você não tem uma imagem correta de Deus, você não consegue se relacionar com Ele. E como eu disse para você, Jesus nos evangelhos está revelando para nós o Pai. No Antigo Testamento, Deus tinha vários nomes. Mas no Novo Testamento, Jesus só chama Deus de Pai. E Ele diz, eu vim para revelar a vocês um novo nome. Um novo nome. Por que é novo? Porque as pessoas não se relacionavam com Deus baseadas neste nome. Que nome é este? Abba. Fala comigo, Abba. Abba, irmãos, é muito mais do que pai. É papaizinho. Abba significa papaizinho. Isso envolve intimidade. Isso envolve afeto. Isso envolve uma criança falando com seu pai. Então, quando Jesus fala, eu vim para revelar um novo nome, pai, não é pai como estou dizendo, é Abba, Abba, papaizinho, papaizinho, papaizinho. Você pode dizer papaizinho aí? Então, nós vemos que o Senhor veio revelar esse nome para nós, revelar a imagem correta de Deus a nós. E como eu disse, aleluia. Como eu disse, você tem que ter uma opinião de Deus hoje. Quem é Deus para você? Se Deus é esse juiz esperando você errar para te punir, tem que ser corrigido. Pastor, mas Deus não é juiz? É juiz. Sim ou não? Sim. Mas Ele já puniu o seu pecado? Os irmãos estão com dificuldade de entender? Ele já puniu o seu pecado? Fala assim, sim. Onde? Na cruz. Através de quem? De Jesus. Então, o juiz, já foi resolvida a questão do juiz. Deus se apresenta agora como pai para você. E como pai, você tem que entender que Ele está aqui para curar você, para proteger você, para instruir você, para direcionar você, para conduzir você. E no dia que você falhar, não corre dele, não, corre para Ele. Vocês estão comigo, gente? Então, nós vemos que o Senhor veio revelar o Pai. Né? Quando Ele curava, para mostrar que o Pai cura. Quando Ele libertava, para mostrar que o Pai liberta. Quando alguém precisava de um milagre, chegava até Ele, e Ele respondia, correspondia, é para mostrar que o Pai está disponível para você hoje. Quando as crianças vinham até Jesus, e a Bíblia fala que elas vinham liberalmente até Ele, sem impedir, olhava para Ele, corria em direção a Ele, crianças, para mostrar para nós que a imagem de Jesus não era uma imagem que espantava as pessoas. Vocês estão comigo, gente? Não era uma imagem que espantava nem mesmo as crianças, não era ameaçador. Jesus não tinha uma imagem ameaçadora, onde Ele chegava, vamos ficar em silêncio porque chegou o Senhor. Não tinha essa percepção a respeito dele. A ponto das crianças virem até Ele e os discípulos falarem, não façam isso, não toquem nele. E Jesus fazer o quê? Repreender os discípulos, e não as crianças. Para fazer o que com isso, com essa informação? Para contar para mim, para você, que o Pai está disponível, para você correr para os braços dEle. Ele não te rejeita, Ele não é um Deus vingativo, Ele não é um Deus que está querendo te destruir, acabar com a sua vida, mandar uma enfermidade em você, ou te aprisionar em alguma coisa, não. O seu Pai quer te abençoar. E a Bíblia diz com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, a partir de agora, construa uma imagem correta a respeito do seu Pai.
respeito de Deus. Construa essa imagem correta. E a maneira que você constrói a imagem correta é pela palavra e pelo Espírito. A maneira que você consegue construir uma imagem correta a respeito de Deus é pela palavra e pelo Espírito. Veja, Jesus, a Bíblia fala que certa vez chegou até ele uma mulher pega em adultério. Um detalhe, para adulterar precisa de quantas pessoas? 2. Só veio a mulher, não veio o outro. A Bíblia diz que essa mulher foi trazida para ser apedrejada. E Jesus estava ali. A Bíblia nos fala que perguntaram para ele. A lei diz que essa mulher tem que ser morta, apedrejada. Mas o Senhor, que prega aqui a graça, que fala que pode perdoar pecados, o que o Senhor diz a respeito dessa situação? A Bíblia diz que Jesus então agachou, escreveu no chão, levantou e disse: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está liberado. Pode atirar. A Bíblia fala que dos mais velhos até os mais novos foram deixando as suas pedras, porque eles estavam prontos para matar aquela mulher. Isso é impressionante. Já estavam prontos. Foram deixando as suas pedras e saíram, ficando ele só com aquela mulher. Agora vem uma conversa interessante aqui. Preste atenção. Jesus vira para aquela mulher e diz: aonde estão os seus acusadores? Ela disse: se foram, Senhor. Se foram. Porque aonde o Senhor Jesus chega, o acusador vai embora. Ela disse: se foram. E aí ele diz: olha, nem eu que poderia te condenar, nem eu que não peco, nem eu que sou santo, nem eu que sou justo, te condeno. Por quê? Porque eu vou levar o seu pecado. Então, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Veja, as pessoas na vida da igreja estão querendo que as pessoas vão e não peques mais, sem antes dar para ela o perdão. Você só pode não pecar mais o dia que você descobrir que você foi perdoado. Então, primeiro é o dom do perdão. Depois, você é suprido para ir e não pecar mais. Mas, o alvo aqui é te contar algo. Se Jesus perdoou os pecados daquela mulher, pega no ato. O que ele estava querendo dizer para mim e para você? Que o nosso Pai, o olhar dele é de misericórdia, é de graça, é de amor, é de paciência, é de longanimidade, é de bondade, é de carinho, afeto por você, dizendo: olha, eu te perdoo, vá e não peques mais. Eu te perdoo, eu te supro, vá e não peques mais. Dependa de mim, eu estou com você. Veja, essa é a maneira que Jesus quer apresentar o Pai para mim e para você, essa é a imagem correta. Agora, essa imagem vai aumentando, ela vai se tornando mais nítida, quando o Senhor começa a contar uma parábola. Alguém já ouviu falar da parábola da ovelha perdida? A palavra do Senhor diz que haviam 100 ovelhas. Uma se perdeu. Vamos começar assim. Você tem 100 carros. Um foi roubado. Pergunto para você, você vai atrás desse carro? Alguns estão balançando a cabeça. Não sei, é muito, né? Você já tem muito, né? Menos um, depois a gente prospera mais e compra outro, né? Haviam 100 ovelhas, uma se perdeu. A Bíblia fala que ele deixa as 99 e vai atrás desta que se perdeu. Agora é interessante, Deus está querendo mostrar algo para nós aqui nessa parábola. O Senhor Jesus está querendo mostrar algo para você e para mim nessa parábola. Apesar de você estar no meio de uma multidão de gente aqui hoje, para Deus você é individual. Indivíduo. Ele olha para você e Ele chama você pelo seu nome. Ele não fala o rebanho. Não, Ele fala a Maíra, o Estevão, a Fernanda, o Benjamin. Ele chama você nominalmente, porque Ele te conhece individualmente. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Pai. Então, quando o Senhor Jesus conta essa parábola, é para contar para nós o quê? Que Deus
O nosso Pai nos conhece individualmente. E aqui diz que essa ovelha se perdeu. E depois de ter se perdido, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, representando também o Pai, vai atrás dela até encontrá-la. E a Bíblia diz que quando a encontra, coloca ela nos ombros e atrás de volta para o aprisco. O aprisco é a igreja. O aprisco é a casa do Pai, é a casa de Deus, é o lugar da congregação das ovelhas, é o lugar onde as ovelhas são congregadas. Então Jesus sempre vai te levar de volta para a igreja. Jesus vai sempre te conectar na vida da igreja. Se você está desigrejado, o Senhor Jesus sempre, o bom pastor, vai te conduzir para o rebanho, para estar juntos. Mas isso também é para mostrar algo para nós, que o Pai, Ele tem um interesse de te buscar no lugar que você está perdido e te trazer de volta para a vontade dEle. Se hoje você está perdido em algum lugar, se hoje você está perdido em alguma situação, o Pai, o nosso Pai, vai te trazer de volta. Jesus continua contando as parábolas. E aí vem uma segunda parábola que você olha para ela e fala, mas não tem sentido. A segunda parábola que ele conta é de uma mulher que está na casa e ela tinha 10 moedas e uma se perdeu. Ele saiu da ovelha e foi para agora uma moeda. Preste atenção. Essa parábola tem vários sentidos. Mas um deles é que essa mulher representa a igreja. A casa também representa a igreja. E uma das moedas se perderam. Essa moeda que se perdeu é o crente que está dentro da igreja, desviado de Deus. Está lá dentro, está dentro do corpo de Cristo, dentro da casa, mas está desviado da vontade de Deus. Normalmente as moedas, naquela época, acho que hoje também, boa parte delas, tem uma imagem gravada nelas. Então, não é só perder a moeda, é perder a imagem correta de Deus. A imagem gravada em você hoje é do Deus Pai, do Deus Pai, por meio do Espírito. A imagem gravada em você é essa, mas quando você perde essa moeda, você perdeu a imagem de Deus. Então Deus quer restaurar a imagem dele na sua vida, a imagem correta dele na sua vida. Então, esse é um sentido da parábola, mas é para mostrar que a Bíblia diz o seguinte, que aquela mulher, ela procura até encontrar aquela moeda que foi perdida. E quando a encontra, faz uma festa. Quem faz festa porque encontrou uma moeda? Porque não é moeda que ele está falando, apesar de ser simbólico. Está falando de vidas. Vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está dentro da igreja, desviado. Mas o Pai vai te encontrar hoje. E vai haver uma festa no céu. Uma festa no céu. E uma alegria no coração dos nossos irmãos aqui. Terceira parábola para revelar o Pai, e essa é a mais forte. A Bíblia, se você abrir sua Bíblia, lá vai estar escrito assim, a parábola do filho pródigo. Os tradutores da Bíblia colocaram esse nome lá. Mas, de fato, aquela parábola é a parábola do Pai amoroso. Do Pai amoroso. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Você pode ler em casa. Mas a parábola diz o seguinte. Haviam 2 filhos. Tinha um senhor, um homem muito rico, ele tinha 2 filhos. O mais novo, ele pediu para que o pai repartisse a herança com ele. Primeiro ponto aqui, primeira coisa que você tem que entender. Esse filho, diante da lei de Moisés, ele está cometendo um pecado gravíssimo. E esse pecado que ele está cometendo agora, de desonrar o seu pai, pedindo a morte do pai, porque para ter herança tem que ter o quê, irmãos? Morte. Pedindo a morte do pai, era digno de ser punido com apedrejamento. Sabe o que a lei dizia? A lei dizia o seguinte, que o filho que for desonroso com os pais, ou desejar-lhes a morte, deve ser levado à porta da cidade, chamando-se os juízes da cidade, e esses vão apedrejá-lo, vão matá-lo a pedradas. Essa era a punição. Esse menino então, o filho pródigo,
chega no pai e fala: pai, já que o senhor não morre, eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança. A Bíblia fala que o pai fez isso, dividiu, deu a parte dele que lhe cabia. E a Bíblia diz que poucos dias depois, ele sai de casa com os seus bens e começa a gastar dissolutamente, ou seja, sem controle. E ele gasta tudo. E naquele momento que ele gastou tudo, vem uma crise. E no momento da crise ele passa fome. E no passar fome agora, ele está numa cidade distante da sua casa natal. Ao passar fome, ele foi trabalhar com os porqueiros, chiqueiro. Só que para um judeu, essa parábola foi contada num contexto judaico, um judeu não come porco, não come bacon, muito menos vai cuidar de porcos. Então era a pior coisa que ele estava fazendo na cabeça dele. Foi para o final do poço. Chegou no fim do poço. E para piorar, ele olhou, vou traduzir para a versão de hoje, ele olhou para a lavagem, para a comida dos porcos, e teve vontade de comer por tanta fome que ele estava. Veja, o que esse menino merecia? Ser apedrejado, morto. Por quê? Porque ele rejeitou o seu pai. Quando ele falou aquilo, ele não rejeitou só o pai, viu, irmãos? Vocês estão comigo, gente? Ele rejeitou o avô, o bisavô, porque ele estava rejeitando a família inteira. Porque a herança é dada como? Para a próxima geração. Então, a herança que ele ia receber vinha das gerações anteriores. Quando ele rejeita o pai, ele está rejeitando todos que vieram antes. Esse é o sentido ali da parábola também. Então, aquele menino não queria depender do pai. Queria gastar e viver a vida do seu jeito. Muitos crentes não querem depender do pai. Querem viver a vida do seu jeito. Por isso, vão para o mundo. Gasta a sua vida inteira lá. Vão comer comida de porcos. Mas há esperança para você. Se você decidir voltar para casa, o pai vai estar aqui, de braços abertos para te receber. A Bíblia fala então, irmãos, que depois que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, veio até ele um pensamento. E ele pensou o seguinte: olha, na casa do meu pai, que meu pai é rico, tem muitos empregados. E esses empregados comem bem. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me pelo menos como um dos seus empregados. Bonito esse discurso. Mas do que esse menino lembrou? Da comida que o pai dava para os seus servos, escravos. Lembrou da comida. E o que está trazendo ele de volta para casa? Não é o daddy, é o belly. Não é o pai, é a barriga. O que está trazendo ele de volta para casa é a barriga dele. E eu não julgo esse menino, porque esses somos nós. Eu e você só nos voltamos para o Senhor depois que os evangelistas, chamados problemas, os problemas que passamos, a fome que nós passamos, o vazio que nós passamos lá fora, começam a nos lembrar de como Deus é bom, e de como Ele é bom, e aonde nós o encontramos, é num culto como esse, aonde nós somos salvos, é num momento como esse. Percebemos então, que assim como esse menino, muitos de nós fomos evangelizados pela bondade do Pai, porque o que nos conduz ao arrependimento, diz Romanos, é a bondade de Deus. O que nos conduz ao arrependimento é o juízo de Deus, irmãos? É o medo de Deus? Não, o que nos conduz ao arrependimento é a imagem correta de Deus, que Ele é bom. Fala comigo, Deus é? Aleluia. Deus é bom. É a bondade dEle que nos conduz ao arrependimento. Por que você muda de vida? Porque você começa a meditar: nossa, Deus é tão bom comigo. Deus me ama tanto. Eu sou queridinho de Deus. Eu sou alguém separado pelo Senhor. Ele me ama tanto. Ele me guarda, Ele me abençoa. Ele é bom. E
quanto mais você medita na bondade dele, mais você se arrepende, sabia? O que é arrependimento? Mudança de mente. Eu tinha uma opinião a respeito de Deus, agora eu mudei essa opinião. Isso é arrependimento. Metanoia. A Bíblia diz então que esse menino se levantou e foi em direção à casa. A Bíblia nos conta que o pai, o avistando de longe, pausa, preste atenção. Se o pai o avistou de longe, é porque o pai estava ali constantemente esperando quem, irmãos? O filho. Diariamente ele estava lá esperando que aquele menino se voltasse para ele. Diariamente ele estava ali na posição de quem espera. Agora, talvez você nunca percebeu, mas ele estava ali, nessa posição, porque o menino deveria, segundo a lei, fazer o quê, irmãos? Morrer. E quem o mataria? Os juízes da cidade. Na onde? Na porta da cidade. Então, por que você acha que também o pai estava olhando ele, esperando ele voltar, de longe o avistou, para que quando ele entrasse pela porta, ele não fosse morto? Vocês estão comigo, gente? Do mesmo modo, o que eu e você merecíamos era a morte. Do mesmo modo, o que eu e você merecíamos era a punição que está escrita na lei. Porque, de fato, nós não rejeitamos nosso pai simplesmente natural. Nós rejeitamos um pai celestial. Nós merecíamos então uma morte eterna. Essa era a punição que nós merecíamos receber. Mas o pai, a partir do momento que ele percebeu que nós iríamos voltar para ele, ele vem em direção à porta da cidade. Corre até nós. Isso é uma coisa interessante. Porque um ancião, vocês estão comigo, gente? Um ancião naquela época, ele não corria, porque não tinha calça jeans, irmãos. Calça desse jeito aqui, ó. Eles vestiam uma saia longa, e para correr tinha que levantar a saia. E quando eles corriam, mostrava as partes que não deveria. E para um ancião fazer uma coisa dessa, era humilhante. Humilhante. Nós vemos que o pai da parábola, que é o nosso Pai Celestial, ele não se preocupou em se humilhar para poder te encontrar. Tanto é que Jesus na cruz morreu nu, sem roupa. A imagem que a Igreja Católica coloca de Jesus crucificado com roupa, aquela imagem não é real. Jesus foi crucificado sem roupa, nu. Que vexame e vergonha. Do mesmo modo, o nosso Pai se humilhou para poder receber você à porta, para poder te salvar da condenação e do juízo. A Bíblia fala que quando o pai encontra aquele menino, e eu pergunto, alguém aqui já foi num chiqueiro? Alguns. Olha, vocês têm que levar os seus filhos num chiqueiro. Eles entenderam um pouco dessa parábola. Chiqueiro fede, irmãos. Quem trabalha com porcos também fede? Como que você acha que estava esse menino? Fedendo a porcos. Fedendo a chiqueiro. Preste atenção. Esse menino estava fedendo. A Bíblia fala que o pai, correndo em sua direção, não se esqueça, esse pai aqui é Deus, tá? É o nosso pai. Essa é a imagem que eu quero que você tenha. Correu em sua direção, abraçou, beijou, encheu ele de beijos, deu para ele um anel e uma sandália nova. Preste atenção. Cada uma dessas coisas aqui aconteceu comigo e com você. Nós deveríamos ser punidos. O juízo de Deus deveria vir sobre nós à porta da cidade. Mas o Pai veio em nosso resgate. O Pai enviou a salvação em nosso favor. O Pai enviou o seu Filho amado. Porque a palavra de Deus diz que o Deus amou o mundo de tal maneira, o Pai amou você e a mim, a humanidade, de tal maneira, você deveria pegar esse versículo e colocar ele pessoal. Deus não te vê pessoal, de forma pessoal? Então você deveria dizer, o Pai, o Deus, me amou, o Paulo,
de tal maneira que Ele me deu o Senhor Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Essa é a maneira que você deveria ler esse versículo. Nós vemos então que nós éramos como esse menino, fedendo ao mundo, fedendo às coisas do mundo. Deus vem e nos aceita, nos abraça, Ele vem também e nos beija, nos enche de afeto. Coloca no nosso dedo um anel. Anel, aqui tem dois sentidos. Anel tem a ver com provisão, e esse anel também tem a ver com autoridade. Agora você tem a autoridade de Cristo. Agora você tem a autoridade do próprio Deus. Você também tem um cartão Infinity, que não tem limite. Esse cartão tem a ver com anel, porque naquela época não tinha cartão de crédito. As pessoas compravam com o selo da família, que estava no anel. Quando comprava, carimbava, falando o quê? Meu pai ou o senhor da família vai vir pagar. Aleluia. Eu quero um anel desse. Outra coisa que ele recebeu foi as sandálias. Preste atenção. Moisés, a Bíblia fala que ele foi o homem mais manso que houve sobre a terra. Sabia disso? A Bíblia fala isso a respeito de Moisés. Mas no dia que Moisés encontrou com o Senhor, o que o Senhor disse para Moisés? Tire as sandálias dos pés, porque o local que você está é terra santa. Uau! Só que para o jovem que havia rejeitado o pai, que havia pecado contra o pai, que havia negado o pai, a esse jovem, Deus fala o quê para ele? Coloque as sandálias. Por quê? Porque debaixo da graça de Deus, você é vestido das sandálias do Evangelho. Debaixo da lei, nem o mais perfeito pode alcançar perfeição. A Bíblia diz então que o pai faz algo. Além de dar o anel, sandálias, roupas novas, vestes festivas para ele, o pai manda matar um animal e fazer uma festa. E é sobre esse ponto que eu quero encerrar. Talvez você nunca percebeu na parábola que um animal foi morto. O pai aqui representa Deus, Pai. Mas Jesus, aonde está nessa parábola? Jesus é o animal que foi morto no lugar daquele filho. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, para que houvesse perdão de pecados, deveria se fazer um sacrifício. Então, se matava um animal. Esse animal poderia ser um cordeiro, um carneiro, poderia ser um boi. Esse animal, então, ele era apresentado ao sacerdote. E depois de ser morto, o sangue desse animal era aspergido sobre aquela pessoa, era lançado sobre a pessoa. Com isso, aquela pessoa era purificada dos seus pecados. E ela tinha, então, perdão dos pecados. Vocês estão comigo, gente? Preste atenção. Agora, nós vemos um jovem pródigo que quer voltar para casa, mas não está qualificado para voltar para casa. Por que ele não está qualificado? Porque o que ele merece? A morte, o apedrejamento. O que Deus, Pai, quer revelar para nós agora? Ele que não está qualificado, vai ser qualificado de graça. Como? Veja, Deus restaurou todas as coisas na vida dele. E por fim, nós vemos que ele mata um animal. Esse animal, como eu disse, é Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que morreu em nosso lugar. Sabe, esse Senhor que é representado pelo Cordeiro, é o animal que foi morto para que o jovem fosse aceito de volta em casa. E para que houvesse também uma festa. Esse animal, que é Cristo, ele perfeito, sem defeito, sem mácula, sem pecado, tomou o meu e o seu pecado naquela cruz, derramou o seu sangue para me salvar e te salvar. E por fim, revelar o que está escrito no versículo de João, capítulo 1. Lá está escrito o quê?
Porque Deus amou quem? Fala seu nome. Porque Deus amou. Vamos de novo, irmãos? Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para te salvar pelos seus pecados. Quando você entende essa verdade, você pode entrar para a festa, porque essa festa foi preparada para você e para mim. Quando você entende essa verdade, você percebe que o Pai não teve limites para te salvar. O Pai não reteve nada, Ele deu tudo, se humilhou para te salvar. Este é o meu Pai e o seu Pai. Ele não tem reservas para você. E Ele deu tudo que Ele podia dar a você. Pastor, mas como que Ele me deu tudo? Acaso você não sabe que Jesus para o Pai é tudo? Eu pergunto para você, você acha que o Pai ama Jesus? Você acha que ama pouco? Muito. Veja, se Ele deu o seu Filho, Jesus, em meu favor, em seu favor, só tem que haver uma coisa aqui agora, na sua cabeça. Só tem que haver essa imagem na sua cabeça. Se Ele ama o Senhor Jesus, de tal maneira, e Ele pôde entregá-lo para me salvar, quer dizer que Deus me ama de tal maneira, Deus me ama de tal maneira, como um Pai amoroso que Ele é, e Ele não tem limites, não só para me salvar, mas para cuidar de mim, para guardar minha casa, para me conduzir no caminho dEle, para me levar de volta à vontade dEle, em o nome de Jesus. Sabe, esse é o seu Pai. Foi feita uma pesquisa, lembrei aqui, há uns anos atrás foi feita uma pesquisa. Um pesquisador, creio que dos Estados Unidos, eu não lembro agora, ele foi para os locais onde os jovens são presos, ficam presos, detidos. Jovens, até 18 anos. E ele começou a fazer uma pesquisa com esses jovens, porque ele queria entender por que aqueles jovens cometiam crimes, estavam à margem da sociedade, eram delinquentes. E na pesquisa que ele fez, que ele realizou, ele percebeu que cerca de 50% dos jovens que eram delinquentes estavam com problema com a justiça. Eles tinham problema na escola. Tinha algum problema com o professor, tinha algum problema de comportamento na escola. 50%. 60% dos jovens que eram delinquentes tinham problemas com drogas. Agora, pasmem, 80% dos jovens delinquentes, 80% dessa pesquisa, dos jovens que foram pesquisados, 80% tinham pais ausentes dentro de casa. Não tinham a figura do pai, não tinha o referencial, não tinha a presença do pai. Não é que não tinham pais, eles tinham pais. Cerca de 20% não conheciam os pais, mas o restante, 60%, tinham pais, mas não tinham relacionamento de afeto ou figura do pai dentro de casa. Você não fica impressionado com esse dado, não? Naturalmente dizendo, a figura do pai é extremamente importante. Mas preste atenção. O diabo trabalha para desconstruir a imagem do homem dentro de casa. O diabo trabalha para desconstruir a imagem do pai na sua cabeça. Por quê? Porque desconstruindo a imagem do pai, também afetará a imagem de Deus Pai na sua cabeça. Esse é o alvo do diabo. E quando ele faz isso, você perde referencial. Perdendo o referencial, você torna-se um delinquente espiritual. Estão comigo, gente? Quando o Senhor Jesus vem, então, Ele vem para restaurar a imagem do Pai. Para nos mostrar o quê? Que o seu Pai e o meu Pai é por você e não contra você. Então hoje, você pode dizer, Abba Pai, e Ele vai te ouvir. Hoje, você pode pedir para o seu Pai. Sabe, interessante, o Senhor Jesus diz, se um filho pedir pão para um pai,
Ele lhe dará por acaso pedra? Ou uma serpente? Sim. Se vós que sois maus, ele diz, sabeis dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará graciosamente. Veja, Jesus está revelando o Pai para mim e para você. Quando ele foi ensinar a orar, como que ele começa a oração? Como, irmãos? Ao invés de falar Pai Nosso, fala meu Pai, fala aí. Ele está te ensinando a chamar Deus de quê? Pai. Veja, você só pode chamar Deus de Pai se tiver a imagem correta dele como seu Pai. Porque senão você vai chamar ele de juiz. E você não vai correr para ele, você vai correr dele. Então, o alvo hoje é que seja restaurado no seu coração a imagem correta de Deus. Que hoje você possa olhar para o seu papaizinho e abrir o seu coração para ele. Porque ele não vem com 10 pedras para te punir. Ele vem com a mensagem dizendo: os seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Pastor, o senhor não me conhece. Nem preciso conhecer. Nem preciso que você me conte. O que eu preciso que você conheça é que os seus pecados foram perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Há perdão disponível para você hoje. Não importa o que você fez, não importa o que você fez no passado, há perdão para você agora. Volta para casa, filho. Volta para casa, porque o sacrifício já foi feito para te receber. O sacrifício já foi feito para te cobrir, para te guardar. E nós vamos celebrar, vamos fazer uma festa para você. Mas eu te rejeitei, pai. Eu te neguei, desejei que o Senhor morresse. Não importa, não estou ligando para isso. O que importa é que você voltou para casa. Você estava morto e está vivo agora. Você reviveu, você voltou para casa. Isso é o que importa. Esse é o coração do nosso Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de pedir o louvor, o pessoal do louvor, para estar aqui comigo rapidamente. Sabe, essa história só nos mostra que o que nós merecíamos, nós não recebemos. Eu e você merecíamos o juízo, a punição. Eu e você merecíamos o inferno. Mas a proposta de Deus para nós, ao nos salvar, não é simplesmente nos salvar do inferno, que já seria bom demais. Mas agora Ele quer que nós nos tornemos filhos dEle. Por isso, Ele permite que Jesus morra na cruz. Seja punido na cruz. Para que eu e você pudéssemos morrer com Cristo. E depois, ressuscitarmos com Ele. Mas agora, não com a natureza do diabo, da serpente. Agora, com a natureza divina. Para que agora também, como a palavra e as escrituras dizem, o Espírito Santo testificasse no seu espírito que você é filho de Deus. Então hoje é o dia de você lembrar que você foi feito filho. E você tem um Pai que te ama, um Pai amoroso, que te recebe. Ele é o nosso referencial. Feche os seus olhos, vamos cantar uma canção juntos. Seu Pai, o seu Abba, Pai. Receba o amor do seu Pai. Perceba o Senhor te envolvendo nessa noite.
volte para o Senhor nessa noite. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Desfrute da presença do Pai. Sabe, quero aproveitar esse momento para fazer um apelo. Se você tinha uma imagem errada a respeito de Deus hoje, e ela foi corrigida no seu coração, quero te pedir para que você venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você olhava para Deus de uma maneira que Ele era aquele juiz punitivo, esperando você falhar para te punir, quero que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Outro apelo, que essa é uma grande oportunidade dos filhos que estão fora voltarem para casa, e aqueles que ainda não são filhos se tornarem filhos. Se você quer entregar e reconciliar a sua vida com o Senhor Jesus, também gostaria que você viesse aqui à frente. Talvez você estava longe, distante do Pai, mas hoje é um dia de você voltar para o seu Pai. Não venha aqui à frente também, não tenha medo, não tenha vergonha. Ninguém vai te condenar, ninguém vai jogar pedras em você. Nós vamos te abraçar, te beijar como Pai. Maíra, olha aqui, por favor. Mais alguém quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, quer voltar para o Pai? É a sua oportunidade de voltar para casa. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Você saia daqui hoje envolvido, envolto no amor do Pai na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos atrai com cordas de amor. A tua bondade nos leva de volta para casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata segundo o que nós merecemos,
mas segundo a tua bondade, quem o Senhor é. E o Senhor é bom, o Senhor nos ama profundamente. Pai, que nessa semana os meus irmãos possam ser ministrados pelo amor do Senhor, que eles possam ser constrangidos com este amor. Pai, em nome de Jesus, que esta semana os meus irmãos possam experimentar do Senhor, que é o nosso Abba Pai. Pai, coloca eles no lugar certo, na hora certa. Livra eles de todo acidente, de todo mal. Livra-os, Pai, de toda obra maligna. Pai, prospera a casa deles nessa semana. Prospera a vida imigratória deles nessa semana. Pai, prospera os filhos nas escolas. Guarda-os, guarda cada família. Guarda, Senhor Jesus, cada casamento. Guarda, Senhor, nós te pedimos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Pode dizer glória a Deus? Agora então nós vamos ter um jantar aqui na quadra, no fundo. Você pode sair por aquela porta, virar à direita, e eu espero você lá para a gente comer juntos e ter um tempo de comunhão juntos. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.